Cristo seja em nossos corações, em nossos pensamentos. Como já foi bem anunciado, o nosso tema das reflexões da noite de hoje, do capítulo 7, itens 7 a 10, do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo é Bem-aventurados os aflitos, né? E o subtítulo, Mistérios ocultos aos doutos e aos primeiros. É o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E muitas vezes eu me pergunto por que foi dedicado tanto espaço para esse tema. Aí a gente pensa na condição do nosso planeta, que é ainda um planeta de provas e expiações. Talvez por conta dessas aflições, o nosso querido codificador tenha, porque coube a ele a distribuição das matérias, ele explica isso, né? A própria codificação, coube a ele a distribuição das matérias e as normas explicativas. Porque o que tem mais na codificação é produto do ensino dos espíritos superiores. Nós vamos iniciar explorando, que eu sempre gosto de fazer assim, porque é uma necessidade minha, e ofereço aos irmãos, o significado dessa palavra mistério, né? Porque muitas vezes a palavra, né, ela tem um significado dado pelo dicionário que nem sempre atende ao conceito, ao significado doutrinário. Eu acho que mistério talvez se enquadre nessa situação. O que dizemos isso? Anotamos aqui. O dicionário diz que mistério é alguma coisa oculta, incompreensível, inexplicável, enigmático. Mas será que é a esse tipo de mistério que o capítulo o item que nós estamos estudando essa noite diz respeito? Aí por que isto? Alguns irmãos devem conhecer uma obra intitulada O Espírito da Verdade, que é uma coletânea de mensagens recebidas por Chico Xavier, ditada por diversos autores espirituais. E é um livro interessante para quem estuda o Evangelho, porque ele traz um quadro com todas as referências daquele capítulo direcionado para um determinado item do Evangelho. E André Luiz, numa mensagem que ele chama de A Rigor, ele conceitua ali diversas palavras que a gente ouve, não só em doutrina espírita, mas no âmbito de outras escolas religiosas, mas ele diz que pode significar para nós, como espíritas, Espírito Santo, juízo final, mistério. O que André Luiz diz que é um mistério? O mistério é uma parte ignorada das normas universais que paulatinamente é identificada e compreendida pelo espírito humano. Muito diferente do que nós dissemos ainda há pouco, né? Com relação ao significado que os dicionários dão. Né? Então é uma coisa que até o momento não é conhecida. Por que não é conhecida? Até o momento que passe a fazer parte dos nossos interesses. Tem um trecho do Evangelho, onde Jesus usa uma expressão, que tem uma abrangência muito grande. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Nós podemos abrir um leque de possibilidades de interpretação, já que a nossa maior liberdade é a liberdade de pensamento, nem sempre de expressão, mas de pensamento sim. E entender esse tesouro como sendo o foco das nossas atenções. Por que aquela família ali não tem ninguém ligado a uma religião? Eu não interessa a eles. É a escolha que eles fizeram. Não dão o direito de fazer. Nós aqui espíritas vamos dizer assim, nós vamos responder pelas nossas escolhas. Não somos nós aqui falando. O pensamento daquela família é outro. A gente conhece famílias tão bem estruturadas, pessoas tão amorosas, que não têm vindo a uma religião. Interessante isso, né? Por quê? Por que será? Porque nosso Papai do Céu não nos deixa órfãos em nenhum momento. E ali naquelas pessoas tem, em todo ser humano, esse germe de divindade, que vai sendo trabalhado ao longo, sabe Deus, de quantas existências. Eu acho que eu já disse aqui, vocês me perdoem se eu repetir, tá? Eu já estou 60 primaveras, tá? Mas de vez em quando a gente repete algumas coisas. Eu digo que eu tenho uma curiosidade muito grande de saber quantas existências, em média, nós, habitantes do planeta Terra, já vivemos até aqui. Alguém tem uma resposta? Não? Não? Também não tem. Então não se constrange por isso. Né? Mas só uma curiosidade. Eu até admito, nos meus 60 janeiros, pode
pode ser até dita uma curiosidade infantil. Mas, dependendo do tema que nós estejamos estudando, vai ser interessante. Tem lá no Livro dos Espíritos, tem uma questão, essa ficou na memória, não tem aquela memória privilegiada de que alguns expositores têm, que eu admiro, eu conheço alguns. 607b, diz que nós, em maioria, não somos autóctones do planeta. Eu estou usando aqui essa palavra bonitinha para impressionar vocês, tá? Que não é essa palavra que está lá, não. Mas é alguma coisa que diz assim, nós, os que tiveram início humano na Terra, são raras exceções. Não é? Não é interessante isso? Mas fica para um outro assunto, outro estudo. Então a gente já sabe que mistério é alguma coisa que até aquele momento não é conhecida. Porque não fez parte das nossas elucubrações, das nossas cogitações. Não passou pela nossa ideia. Muito bem. Baseado nisso, vamos estudar as possíveis atitudes daquelas pessoas, nós seres humanos, diante dos ditos mistérios, vamos chamar das coisas de ordem espiritual. Fica difícil para vocês ligar a televisão ou ver uma matéria no YouTube ou no Facebook, um neurocientista dizendo que nós estamos vivendo uma crise de infinitude? Incomoda para vocês? O que? Vocês vão perguntar, Martinho, o que é crise de infinitude? Ele diz que infinitude é acreditar na imortalidade da alma. E ele disse que isso é uma coisa negativa, porque nós achamos que vamos ter as pessoas junto de nós o tempo todo. Juntos, enquanto estamos aqui, juntos em corpo físico, mas juntos pelo sentimento, porque o amor não separa. Você pode ser um espírito muito amadurecido, migrou lá para Júpiter, como tem alguns casos aí ditos pelo próprio codificador na revista Espírita, mas se você ama, você fica vinculado àquela pessoa. O ódio também vincula, mas o amor muito mais, porque dizem que o ódio é um amor que adoeceu. Né? Então, mas esse neurocientista diz que nós estamos sofrendo uma crise de infinitude. No entanto, nós temos, e eu repito, esse nome deve estar aí na mente de muitos espíritos, quando estudam a temática da lei da reencarnação, me corrijam se a pronúncia estiver errada. Ian Richman Stevenson. Esse homem nasceu em 1918 no Canadá, migrou para os Estados Unidos, problema de temperatura, clima. O Canadá tem um lugar muito frio, né? Se tornou um médico, neuropsiquiatra, diretor do Departamento de Neuropsiquiatria da Universidade da Virgínia, e acumulou, segundo uma entrevista dada na Evolução Espírita, em torno de 2.000 casos comprobatórios de reencarnação. Olha que diferença. Estou só apresentando esses casos, para vocês terem uma ideia do que seja a diferença. Olha o que o foco das nossas atenções faz conosco. Esse espírito, nós espíritas, vamos dizer assim, não, esse médico, ele lá no plano espiritual, ele passou esse planejamento, né? Ele teve um amigo que deu $1 milhão. Toma aqui, Marcão, $1 milhão. Eu confio em você. Você é pesquisador, toma aqui $1 milhão. Ele deu $1 milhão ao Dr. Stevenson e deu $1 milhão para a universidade. Porque o Dr. Stevenson viajava o mundo, examinando, como pesquisadores, segundo dizem, rigoroso, casos comprobatórios de reencarnação. Um deles gerou até um filme. Parece que o filme em português teve o título de Magnífica Reencarnação de uma Jovem. Mas deram uma história diferente, não tem nada contra padres não, já fui católico, tá? Mas colocaram um padre que não tem na história, porque o que há de mais maravilhoso no caso Shanti, foi publicado por 2 vezes no Informador, é o fato de que a reencarnação não foi questionada em nenhum momento. O que estava sendo questionado era se a menina estava dizendo a verdade. Tanto que se montou uma comissão. Por quê? Porque ela afirmava ter sido esposa de um fulano de tal, que era de uma outra casta, e uma pessoa de uma família abastada. Ela ficou 5 meses na espiritualidade. 5 meses de erraticidade, para usar um termo da doutrina espírita, né? Porque ela nasceu em outubro, ela desencarnou em outubro de um ano, em dezembro do ano seguinte ela estava voltando. 14 meses, menos 9, 5. E ela dizia que
a memória, isto eu tenho imensa dificuldade de entender, mas ela dizia, vamos dar um crédito à palavra bastante dele. Ela dizia que a memória da encarnação anterior estava mais viva do que da existência atual. Ela contava detalhes, né? Mas é só para citar o fato das diferenças que podem ocorrer de acordo com os nossos interesses. Não é? Eu estou tentando me educar, me amadurecer, nessa coisa de parar e ler um texto de alguém que é contra o espiritismo. Allan Kardec publicou na Revista Espírita sermões de clérigos contra o espiritismo, para que você tivesse uma ideia do que passa pela mente de alguém que não aceita aquilo que para nós é algo absolutamente óbvio. Gente, reencarnação é alguma coisa assim tão palpável, não é? Você observa, parece que se diz, qualquer direção que você olha, analisa o comportamento do ser humano, fatos, situações que aquela pessoa trouxe para essa existência, que você não encontra uma outra explicação. Até porque, usando uma expressão que alguém usou no passado, Deus não brinca de dados com o universo. Né? Deus é sinônimo de lei, lei das quais ele é criador e sustentador. Muito bem. Então falamos das diversas, vamos aqui apresentar as diversas atitudes. Uma atitude é o que não procuram. De certa forma já está dito, né? Com esse preâmbulozinho que apresentamos aqui, aquelas pessoas que não procuram porque não interessa. Não faz parte do interesse dessas pessoas e não vai aqui nenhuma censura, não. Porque todos nós, como dissemos antes, fazemos as nossas escolhas e somos responsáveis por elas. Como seres humanos são seres... até outro dia eu estava lendo um texto que tinha essa palavra, deixa eu ver se eu vou lembrar, lucigênicos, depois de Divaldo Franco, né? Lucigênico significa gerado pela luz. Nós somos seres gerados pela luz, que é Deus, inteligência suprema do universo. Então, em diversas circunstâncias, mesmo aquela pessoa que por escolha sua não se interessou por religião, por questões de ordem espiritual, ela não deixa, por esse motivo, de estar sendo trabalhada por essa lei, colocada no ambiente, no círculo familiar, do qual ela necessita para as suas experiências pertinentes àquela reencarnação que ela está vivendo. Muito bem. Um segundo grupo seria os que procuram, mas com arrogância e preconceito. Será que alguém pode procurar? Talvez até por ter sido desafiado por alguém. Não, quero ver você ir lá, conhecer fulano de tal, porque na presença dele acontece algumas coisas. Seria isso? Mas isso acontece, não é? A pessoa, às vezes, movida por alguma ação, que a gente aqui não pode, eu no momento não tenho competência para delinear a coisa nos seus detalhes, mas pode acontecer, a pessoa buscar. Existem experiências que foram frustrantes para algumas pessoas, mas por quê? Porque as pessoas não tinham conhecimento nenhum do fato. Nós usamos essa expressão, e essa expressão ela tem seu significado. Contra os fatos não há argumentos. Eu diria que contra os fatos não há argumentos, principalmente quando esse fato ele acontece de forma repetitiva, reiteradas vezes acontece aquele fato, e dependendo do nosso foco de interesse, nós vamos reunir uma coletânea cada vez maior desse fato, não é? Mas, para a análise do fato, é necessário que conteúdo. Nós temos uma coisa chamada informação. Quantas informações nós temos? Mas dessas informações que nós temos, quais delas já se transformaram em conhecimento? Não, Martins, você está falando de informação diferente de conhecimento? Porque o conhecimento implica em vivência. Você pode receber N informações de uma pessoa, não é? A Guida pode chegar para mim e dar várias informações sobre o Marcão. Ela conhece o Marcão. Mas ela conhece, porque convive. Eu vou fazer a minha avaliação a partir das informações que ela vai passar para mim. Curioso isso, a palavra conhecer implica em experienciar. Você vivenciou. Aí vocês poderiam perguntar com todo o direito, mas não, Martinho, a maioria de nós, o nosso contato com os desencarnados, basicamente se limita aqui. A nossa vivência é uma casa espírita. Aí eu vou dizer que vocês, graças a Deus, né? Eu nunca vi e nunca ouvi, graças a Deus. Me perdoe, tá?
sei lá quanto tempo de espiritismo, 60 de idade, mas deve ser muito difícil levar uma bofetada, como eu ouvi de uma amiga muito querida, mas numa fase difícil dela e do filho, ela levar uma bofetada invisível dentro de casa. Vamos lá, está lá no livro, olha só que coisa curiosa. No livro Céu e Inferno, tem lá o espírito dele, eu vou pronunciar, vamos escrever, Castel Galdari. Uma pessoa foi ver uma casa e recebe uma bofetada invisível. Aí Allan Kardec pergunta a São Luís se esse espírito pode ser evocado. Ele é trazido à sociedade parisiense e se apresenta ao médium, um médium vidente, com uma camisola, uma roupa. Ele estava 200 anos naquela casa, né? Ensanguentado com um punhal na mão. Ele quebrou o lápis do psicógrafo. Não é? Mas aí vem uma amiga sua, uma pessoa do seu relacionamento, e diz, não, já aconteceu comigo, eu fui jogada contra a parede. Não é? Eu estou citando esses fatos assim mais contundentes porque nós acreditamos, e acreditamos porque nós não reencarnamos centenas de vezes para começar tudo de novo. Existem as ideias inatas. E, além disso, a nossa vivência na casa espírita vai fornecer muitos subsídios para as nossas experiências. Não é? Você vai ler e você vai trazer para o teu contexto, das tuas possibilidades, para fazer uma análise daquilo que você leu, daquilo que você percebeu. Não é? Esse é um aspecto muito interessante e rico da doutrina espírita. Você obter pela sua vivência a constatação daquilo que você leu. E existe também um fato a ser considerado. É a crença que você tem numa pessoa. Eu ainda há pouco exemplifiquei a Guida me trazendo informações sobre o Marcão. Então eu estabeleci uma relação de confiança. Não é? Será que um fato, para ser verdade, o que aconteceu na nossa presença, pode ser que você diga que sim, que você tem todo o direito. A gente conta uma história, né? Tipo daquela história, acho que eu já contei aqui, do Cadillac, lá do Telly Savalas, o ator Telly Savalas, o detetive Kojak, que ele estava, eu vou tentar resumir a história mais rapidamente. Ele passou por uma estrada, foi levar uma namorada em casa, era coisa de 3, 4 horas da manhã, ficou sem gasolina na estrada. Aí passa um cidadão de Cadillac, o que está vendo assim? Parei aqui, não tem um centavo no bolso, e a gasolina do meu carro acabou. Não, eu vou te ajudar e tal. Foi lá, comprou a gasolina e tal. Eu faço questão de te reembolsar, não precisa. Não, eu faço absoluta questão. Toma aqui meu endereço e meu telefone. Aí, algum dia depois, no dia seguinte, ele liga para o telefone, aquele telefone, e diz, eu estive com um fulano de tal, ele me socorreu na estrada, e a pessoa do outro lado da linha começa a chorar. Diz, seu bastardo, eu não sei o que você pretende com esse telefonema, mas esse homem era meu marido, ele faleceu há 2 anos. Aí, o que a gente ouve num ambiente onde a gente conta essa história? Só acredito se acontecer comigo. O que você diz nessa hora? Não diz, né? Fica calado. Melhor assim. Né? Acontece. Não é? A pessoa não acredita porque aquele fato não faz parte do contexto. Eu, como espírita, assim, até a título de descontração, eu digo, tudo bem com um homem desencarnado que se suicidou. A morte dele foi por suicídio. 2 anos depois aparece, se corporifica. O Allan Kardec não usou o termo materialização, é aparição tangível. Tudo bem. A minha dúvida, sabe qual é? O Cadillac. Onde é que ele arrumou aquele Cadillac emprestado? E a gasolina. Né? Interessante o fato, né? Mas quantas histórias assim existem? Aquela historinha dos cavalos calculadores, cavalo respondendo a raiz cúbica de número de 7 dígitos. Pelo amor de Deus, gente. Digitem lá no Google, os cavalos calculadores de Elberfeld. Isso foi abordado por Gabriel Lelane, no livro Reencarnação, e abordado por Hermínio Miranda no Alquimia da Mente. O cavalo não responde a raiz cúbica de número de 7 dígitos nunca. Não tem nenhum tipo de adestramento que se possa fazer com um cavalo para ele responder isso. O camarada pegou o número 43, multiplicou 3 vezes, aí perguntou, o cavalo tem nome, tá? Era Muhammad Zarif. Qual é a raiz cúbica de 1.800.000? Aí o cavalo bateu 4 vezes com a pata e 3 vezes com a outra. Tem uma inteligência humana ali, atuando naquele animal, apesar de Allan Kardec... Que nem as mesas. Que nem as mesas girantes, que nem com permissão aqui, a gente sabe que não é recomendável,
mas a seçãozinha de efeitos físicos do copo, que responde questões formuladas até em pensamento, não é? Coisas assim. Mas você vai ouvir, só acredito se acontecer comigo. E às vezes acontece com a pessoa, vamos colocar a verdade. E ela simplesmente se omite. Porque, queridos irmãos, permitam a expressão, a gente tem que, nesse momento, se controlar, porque a paixão pela doutrina às vezes faz a gente extrapolar. Mas muitas vezes a atitude do meio acadêmico com relação ao que se refere a espírito, a gente resume em 3 palavras: preconceito, má vontade e covardia. Desculpe, são 3 expressões bem desagradáveis. Preconceito porque, espírito é coisa da alçada da religião. Quem foi que disse que é? Que tem que ser assim. Não é? Covardia por conta de, às vezes, protagonizar o fato e não se pronunciar depois. Chega em casa, fala para a esposa, e caramba, aconteceu isso comigo, eu estava conversando com um cara, de repente, ele se despediu de mim, atravessou a parede. Tá? E qual foi que faltou? Preconceito, covardia e má vontade. Eles não se movimentam, não vão buscar. Olha, em tal lugar acontece. Outro dia eu estava vendo na televisão, eu achei super interessante isso. Um canyon, um lugar aí onde se construiu uma passarela para os turistas passarem, apreciarem a paisagem, um canyon, uma placa escrita assim, ó, aqui neste lugar, alguma coisa mais ou menos assim, costumam ocorrer atividades paranormais. Alguém, alguma autoridade pública, alguém do poder público, colocou uma placa lá. Aqui acontece atividade paranormal. Então, ó, fica de olho. Se alguma coisa se mover assim, sem o toque de ninguém, né? Se você sentir um toquezinho de uma mão invisível, né? Coisas desse tipo. Isso que, nos Estados Unidos, várias faculdades de medicina, já está acontecendo no Brasil, tem até um vídeo aí correndo na internet, de que já faz parte da grade lá de determinada faculdade o tema espiritualidade. O FRJ, né? Isso tem um vídeo aí de uma pessoa explicando. Foi no canal 2. Rede Brasil, como é que chama? 2.1, 2.2. Lá, falando sobre isso. Poxa, que coisa boa, né? Mas, no entanto, ainda existem aí os refratários com todo o direito de ser, né? Apesar de eu ter usado essas 3 expressões bem desagradáveis. E um terceiro grupo é o grupo dos que procuram com humildade. Eu fico imaginando assim que a postura do homem de ciência é de alguém que se coloca numa posição absolutamente imparcial. Ele vai examinar o fato, não é? Esse fenômeno dos cavalos calculadores, ou você está diante de num ambiente onde uma cadeira com rodízio, de repente essa cadeira se desloca com aquela direção. Quando, aqui no momento, nem o vento de um ventilador, nada que possa justificar o fato dela se deslocar. Mas vamos imaginar que essa cadeira fizesse um movimento, desenhasse alguma coisa, traduzisse uma intenção, porque o codificador diz que o fenômeno passa a ser uma inteligente, passa a ser uma comunicação a partir do momento que ele traduz uma intenção. É interessante isso, né? Porque você vê por trás desse movimento o que? Uma atitude inteligente. Alguém está querendo te dizer alguma coisa. Se eu estou aqui e essa cadeira se coloca sozinha, sim, eu quero passar para lá, alguém está me dizendo que não quer que eu passe para lá. Porque alguma coisa pode acontecer, não é? Pode ser para me favorecer esse fato. Não é? E assim, não é? Quantas pessoas contam as mais diversas histórias. O médium Daniel Douglas Home era um médium de efeitos físicos surpreendente. Coisas que aconteciam com esse médium, eu não sei se existe, provavelmente existe, mas a gente não conhece. Na história do Espiritismo, fenômenos tão surpreendentes. De esticar um pouco dele em N polegadas, né? A tal da incombustibilidade, você colocar a cabeça numa lareira acesa e não queimar um fio de gatilho. Né? Isso aconteceu com alguns santos da igreja. Santa Luzia foi levada ao fogo e o fogo não consumiu o corpo dela. Quantas e quantas coisas. Eu, às vezes, fico me perguntando, e até os irmãos, se tiverem alguma informação, é muito interessante, é produtivo. As SPRs, né, as Sociedades de Pesquisas Psíquicas, elas continuam atuando,
E se fala na SPR de Londres, disse, por exemplo, que na Inglaterra, a Inglaterra foi o país onde as pesquisas psíquicas eram mais rigorosas. O que a gente tem hoje de espiritismo na Inglaterra? Não sei. Outro dia no YouTube, uma expositora dizendo que meu filho mora em Lyon e disse que lá não tem nenhum centro espírita. Meu Deus do céu. Lyon é uma cidade onde nasceu. Isso aí, esses dias eu estava até conversando com o meu irmão. É uma coisa de estranhar, né? Porque lá foi onde nasceu Allan Kardec. E dizem que também quando fala lá em Allan Kardec, eles não sabem. Sabe nem quem é. Uma pessoa falou que foi para lá, pegou um táxi e no túmulo de Allan Kardec. Quem é? Nem sabe quem é. Tem uma coisa estranha, né? Foi isso, né? Talvez Allan Kardec, o pseudônimo que ele utilizou exatamente para não usar o seu nome, que era muito conhecido como pedagogo, Hipólito Leon Delisar Rivaio e tal. Não sei se seria esse o caminho. Isso, é. Pode ser, quem sabe, né? Mas, né? Eu aqui anotei nessa questão das diversidades das atitudes, nós temos até as 21, é isso? Isso. Eu gosto muito desse tipo de comparação, porque mostra a diferença de atitude, mas não só a diferença de atitude. Vamos dar um desconto no sentido da nossa indulgência, a nossa compreensão com a atitude da pessoa que não conhece. Né? Por que digo isso? Porque vocês vão notar a diferença das circunstâncias em que o fenômeno aconteceu. No início da minha formação espírita, eu, provavelmente por orientação de amigos espíritas, meu final de semana era assim, sábado à tarde e SEB, né? 2 palestras todo sábado à tarde. Domingo de manhã, Cruzadas de Militares Espíritas, porque tinha um amigo que era da Cruzada, e eu acompanhava. E ia para casa, almoçava, e pegava ônibus, voltava para o centro da cidade. A sede da Cruzada é na Praça da Bandeira. Aí eu assisti palestra na feira. Eu estava em busca de cultura espírita, e alguém me sugeriu essas pontes. Não é? E lá no ICEB, na época, o presidente era o doutor Américo de Oliveira Borges. Ele falava na Rádio de Janeiro, um vozeirão, uma voz bonita. Você lembra dele? Américo de Oliveira Borges. Uma vez me deu uma carona na saída lá do ICEB, ele me deu uma carona até a Central, eu morava na Penha na época. O doutor Américo de Oliveira Borges disse que levou numa reunião experimental onde aconteceria uma materialização, ou, se preferirem os puristas, como é que é? Agora até o nome me fugiu, eu falei ainda há pouco, aparição intangível. Tá? Eu acho que não existe um pecado usar a palavra materialização, né, gente? Mas aconteceu a materialização. Ele levou um executivo de uma empresa dessas de eletroeletrônicos. A pessoa saiu de lá na mesma forma. Né? A coisa aconteceu. Mas ele não tinha conteúdo em si para avaliar o fato. Então entrou, permaneceu e saiu de lá descrente. Né? Agora vamos ao segundo caso. A gente sempre repete, porque até aqui eu acho que é um dos mais, como é que eu vou classificar? Eu não diria contundente, mas dos mais convincentes por conta das circunstâncias em que aconteceu. Cesário Lombroso, que era uma pessoa ligada à medicina legal e à psiquiatria, ele diz isto, ele era um dos ferrenhos combatedores do espiritismo, mas ele foi desafiado por um amigo chamado Chiaia, que escreve com CH, que é italiano, né? Você precisa ir ao encontro de uma pessoa, Eusápia Paladino, médium de efeitos físicos. E Cesário Lombroso vai ao encontro de Eusápia Paladino. As histórias sofrem as suas corrupções, versões. Dizem que eles se encontraram num quarto de hotel. Porque o quarto de hotel é um ambiente neutro, não é nem o consultório do médico,